No vídeo anterior eu tratei sobre substitutos perfeitos, o assunto, né, de microeconomia, e hoje eu quero tratar sobre complementares perfeitos no que se refere ao nível de utilidade. Bom, eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre microeconomia, que é uma importante área da economia, que se preocupa em entender alguns assuntos básicos da vida das pessoas, das famílias, das empresas, no que se refere à economia do dia a dia mesmo. Então, tem uma frase que eu sempre menciono aqui no canal, que microeconomia, deixa eu até encontrar isso no livro para não falar tanta bobagem, né? Microeconomia, com uma frase você consegue entender muitos dos tópicos estudados por essa área, ou seja, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolherem tem a ver com o mercado, né? Então a microeconomia se preocupa em estudar os mercados, ou o mercado também. As pessoas, agora vou repetir, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolherem tem a ver com o livre mercado. As melhores coisas têm a ver com o quê? Com preferências do consumidor. Então, isso é uma outra área de estudo dentro da microeconomia. Quais são as preferências do consumidor? Então, as pessoas escolhem as melhores coisas. Escolher as melhores coisas tem a ver com a preferência do consumidor, que é um tema estudado por microeconomia. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As melhores coisas pelas quais podem pagar, poder pagar, tem a ver com restrição orçamentária, que é uma outra temática também estudada em microeconomia. E por fim, que é a que eu estou tratando atualmente, é o nível de utilidade de cestas de consumo. Nível de utilidade nada mais é do que a preferência do consumidor quantificada, ou seja, transformada em matemática. Então as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Escolher as melhores coisas tem a ver com as preferências do consumidor e também com o nível de utilidade. E hoje então tratarei sobre complementares perfeitos, né? No vídeo passado tratei sobre substitutos perfeitos e nós vimos que eu até revisei isso, que a fórmula matemática para representar o nível de utilidade com relação aos substitutos perfeitos é utilidade x1, x2, x1, x2 entendidos como cestas de consumo igual A multiplicado por x1 mais B multiplicado por x2, ou seja, que esse substituto perfeito, ele realmente é um substituto perfeito com relação à utilidade, porque ele é uma variação de A sobre a cesta de consumo 1 mais B sobre a cesta de consumo 2 e que isso não modifica consideravelmente. Na verdade, um substituto perfeito é aquele substituto que você para de consumir um certo produto e vai consumir outro, só que esse outro produto, ele é um substituto perfeito porque você está utilizando. É basicamente isso que significa. Agora, complementares perfeitos, que é esse assunto que eu estou tentando revisar aqui agora, né? Ou seja, esse é o caso do sapato direto e do sapato direito e do sapato esquerdo. Talvez a gente consiga entender um pouco melhor, né? Esse é o caso complementares perfeitos. Esse é o caso do sapato direito e do sapato esquerdo. Nessas preferências, o consumidor só se importa com o número de pares de sapatos que possui. Ou seja, ele não está se importando especificamente sobre o sapato esquerdo ou direito. Ele só quer saber a quantidade de pares que ele tem, porque eles são complementares perfeitos. Vamos ver qual que é a fórmula matemática para isso, né? De modo que é natural escolher o número de pares de sapato com a função de utilidade. O número de pares de sapato completos que se tem é o mínimo entre o número de sapatos direitos, x1, e o de sapatos esquerdos, x2. Portanto, a função de utilidade para complementares perfeitos assume a forma utilidade x1, x2 igual mínimo, né, de mínimo, colchetes x1, x2. Para verificar se essa função de utilidade realmente funciona, escolhemos uma cesta de bens, como por exemplo a 10, 10. Se acrescentarmos uma unidade do bem 1, obteremos 11, 10. O que nos deveria deixar na curva de indiferença? A curva de indiferença é todo aquele consumo da pela cesta de consumo 1, x1 e x2, em que não faz diferença para o consumidor. Ele pode transitar livremente por essa curva de indiferença. Mas deixa assim mesmo? Sim, porque min 10, 10 é igual a min 11, 10, que é a mesma coisa que 10. Portanto, utilidade x1, x2 igual a min colchetes x1, x2 é uma função de utilidade possível para descrever os complementos perfeitos, que, como costuma acontecer, qualquer transformação monotônica também seria válida. E se o consumidor quiser consumir os bens numa proporção diferente, por exemplo, de 1 por 1? O que ocorre, por exemplo, com a pessoa que sempre consome 2 colheres de açúcar para cada xícara de chá? Se x1 é o número de xícaras de chá disponíveis e x2 é o número de colheres de açúcar disponíveis, então o número de xícaras de chá devidamente adoçadas será no mínimo x1 para meia xícara, para metade de x2. Como isso é um pouco traiçoeiro, é melhor parar e refletir um pouco mais sobre o assunto. Se o número de xícaras de chá for maior do que a metade do número de colheres de açúcar, saberemos então que não poderemos colocar 2 colheres de açúcar em cada xícara. Nesse caso, acabamos com meia xícara
de chá adequadamente adoçada. Substitua alguns números por x1 e x2 para convencer-se. É claro que qualquer transformação monotônica dessa função de utilidade descreverá as mesmas preferências. Se, por exemplo, multiplicarmos por 2 para evitar a fração, teremos a função de utilidade e utilidade x1, x2 mínimo, né, de 2, x1 igual e x2. Em geral, a função de utilidade que descreve preferências complementares, a função de utilidade, ou seja, a matemática que descreve a preferência do consumidor no que se refere a complementares perfeitos, em geral é dada pela seguinte equação: utilidade x1, x2 igual mínimo, colchetes, a x1, então b, então não, né, e também, né, bx2, onde a e b são números positivos que indicam as proporções nas quais os bens são consumidos. Bom, então eu fico por aqui, é um assunto complexo. Microeconomia é a disciplina mais difícil de economia, com toda certeza, e na verdade é o centro da economia, né? E eu fico por aqui. No próximo vídeo eu quero tratar sobre preferências quase lineares. E eu, então, encerro esse vídeo agora. No vídeo passado eu tratei sobre substitutos perfeitos, no que se refere ao seu nível de utilidade. Eu vou deixar aqui no final. Valeu!